Olá, alunos, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar de dois conceitos muito importantes para a bioquímica, acidez e basicidade. Vamos lá? Quando a gente pensa na água, a água, na verdade, ela não está sozinha ali no meio. Uma molécula de água ela não está isolada, ela está em contato com outras moléculas de água também. Como a água ela tem átomos de hidrogênio e oxigênio e que tem cargas parciais diferentes, o oxigênio tem uma carga parcial negativa, o hidrogênio carga parcial positiva ali na água, vai existir uma interação entre esses átomos. Então, quando a gente pensa na água em si, em moléculas de água juntas, na verdade a gente vai ter uma reação química, um equilíbrio químico ali acontecendo. Onde uma molécula de água, quando interage com outra, ela vai gerar duas espécies, os íons hidrônio e hidroxila. Isso acontece por quê? Bem, a gente tem aqui uma molécula de água em azul e essa molécula de água é capaz de roubar o átomo de hidrogênio da outra molécula de água, gerando então uma espécie agora carregada positivamente, porque existem 3 hidrogênios ali ligados ao oxigênio, e uma espécie carregada negativamente, porque aqui a gente tem o contrário, a gente só tem um átomo de hidrogênio ligado ao átomo de oxigênio. Então a gente fala que a água ela se auto-ioniza, ou seja, ela vai vai levar à formação de espécies carregadas positivamente e espécies carregadas negativamente. Mas é importante notar o seguinte, sempre as moléculas de água elas vão levar ao mesmo número de espécies positivas e negativas. Ou seja, a gente tem aqui uma espécie positiva, uma espécie negativa. Desse modo, a gente fala que a água ela é neutra. Ela não é carregada positivamente ou carregada negativamente. O saldo final de carga ali é zero. E a partir então desse conceito de autoionização da água surgiu o conceito de acidez e basicidade. Conceito esse que vai mudar de acordo com o químico que a gente levar em consideração. Várias teorias ácido-base existem. Uma delas é a teoria ácido-base de Arrhenius. Arrhenius disse o seguinte: um ácido ele é capaz de aumentar a concentração de hidrônio na água. Já uma base vai aumentar a concentração de íons hidroxila na água. Então aqui nós temos alguns exemplos. O ácido clorídrico, por exemplo, ele vai, na presença de água, formar H+, que é o próton, e cloreto. Esse próton, ele vai dar origem ao íon hidrônio. Ou seja, aqui nós temos um aumento da concentração de hidrônio, consequentemente o ácido clorídrico é um ácido. Mesma coisa para o ácido nítrico e para o ácido fosfórico. Quando eles estão em água, eles vão levar à formação então de, aqui está próton, né, mas entenda que é hidrônio aqui, e o ânion. Ou seja, se houve um aumento da concentração de próton, aumentou ali a acidez daquela substância. Quando a gente tem, por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio, em água, ele vai levar à formação de íons sódio e íons hidroxila. Então, o hidróxido de sódio vai ser considerado uma substância básica, porque aumentou a concentração de hidroxila na água. Hidróxido de alumínio, hidróxido de zinco, a mesma coisa. Em água vão gerar hidroxilas. Então, nós temos aqui necessariamente que os ácidos de Arrhenius, eles têm que ter hidrogênio e as bases de Arrhenius necessariamente têm esse OH aqui, que é a hidroxila. Já a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry diz que ácidos são substâncias que doam prótons e bases são substâncias que recebem prótons. E aí nós temos já uma diferença. Por quê? Para o ácido é praticamente igual ao ácido de Arrhenius. Tem que ter um próton ali, tem que ter um hidrogênio a ser liberado. Mas a base não necessariamente tem que ter hidroxila. Desde que ela consiga receber prótons, ela é uma base. Então aqui nós temos um exemplo. O ácido clorídrico, que ele libera esse próton, então ele é um ácido de Bronsted-Lowry, reagindo com amônia. Percebam, a amônia não tem hidroxila, ela não é uma base de Arrhenius, mas ela é capaz de receber esse próton. Então quando a gente junta amônia e ácido clorídrico, a gente tem a formação de cloreto de amônio. Quando a gente fala de ácidos e bases de Bronsted-Lowry, a gente tem uma característica muito interessante. Uma molécula, como a água, ela pode ser um ácido e uma base, dependendo de qual é a outra molécula que ela está interagindo. Então é diferente dos ácidos e bases de Arrhenius, que necessariamente vão ser ácidos
ou bases. O ácido clorídrico nunca vai deixar de ser um ácido de arreinos, porque ele libera H+, ele vai aumentar a concentração de hidrônio na presença de água. Mas pensando em Bronsted-Lowry, uma substância ela nunca vai ser só ácido ou nunca vai ser só uma base. Exemplo é a água. Então, se a água ela está interagindo com o ácido clorídrico, por exemplo, o ácido clorídrico ele tem um caráter ácido maior do que a água. Então, nesse caso, a água ela vai ser capaz de receber o próton do ácido clorídrico. Então, nesse caso, a água vai se comportar como uma base, gerando, então, o cloreto e o hidrônio. Já na presença de amônia, a água ela vai se comportar como ácido. Ela vai doar um próton para a amônia, que vai ser, então, a base de Bronsted-Lowry, gerando hidroxila e amônio. Então, é muito importante a gente entender o conceito de força. Uma substância, ela pode ser até ter um caráter ácido, uma segunda substância também, mas uma substância vai ser mais ácida que a outra, a força de ácido dela vai ser maior. Mesmo serve para base. Então, se a gente tem água, que pode ser uma base, e amônia, a força de base da amônia é maior que a da água. Então, quando elas vão interagir, a amônia vai agir como uma base de fato e a água vai agir como ácido. Agora, se a gente tem água e ácido clorídrico, o ácido clorídrico tem uma força de ácido maior que a água. Então, ele vai ser o ácido nessa reação e a água vai ser a base. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.